meninas do crochê! Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer este macaquinho, é um macaco pequeno, ele tem uma argolinha aqui na mãozinha dele, então se você fizer outros macacos de outras cores, você pode enganchar a mão na outra, eles ficam todos de mão dada, ou você pode enganchar num galho de árvore, na maçaneta da porta do seu quarto, que ele fica penduradinho. Ele é feito em meio ponto alto, ele também tem ponto baixo, ponto baixíssimo, ele não é difícil de fazer. Eu fiz com uma lã peludinha, eu usei um novelo de 100 gramas e sobrou um pouco ainda que eu faço com lã. E usei um pedacinho de um beijinho para fazer a mãozinha e o focinho e um pouquinho do preto para fazer os olhos e o nariz. Vamos lá então, meninas? Lembrando também que ele é feito por ser lã em agulha número 4. Eu vou usar aqui o alfinete, né, para posicionar as peças dele para costura. Usar a tesoura, usar a agulha de tapeçaria e a lã. Então, vamos começar. O nosso trabalho será feito em meio ponto alto. Então, aqui eu já faço o meu laço mágico, tomando cuidado aí com essa lã, quem optou por usar essa lã, que ela é felpudinha, então ela tem várias linhas. Então, vou fazer aqui o laço mágico, subo uma, duas correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto, e eu vou colocar dentro do meu laço mágico 8 pontos. Eu já tenho um ponto aqui, vou fazer o segundo ponto. Terceiro ponto. E agora, eu vou completar os 8. 8 pontos dentro do meu laço, puxo o fio menor, fecho meu laço mágico, formando aqui a minha argola. Fecho aqui na minha primeira correntinha. E tenho assim o meu laço com 8 pontos. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas para começar a segunda carreira, e a segunda carreira será toda de aumento. Então, aqui eu já tenho um ponto, vou fazer o segundo ponto aqui mesmo, ficando com 2. Próxima carreira, próxima correntinha, faço 1, 2 pontos. Próxima correntinha de base, faço 1, 2 pontos. Então, em cada correntinha de base, né, que serão 8, nós faremos 2 pontos, dobrando assim para 16 pontos. Feita a minha carreira, minha segunda carreira com 16 pontos, subo agora uma, duas correntinhas. Aqui mesmo já faço meu primeiro aumento. E nesta terceira carreira eu vou fazer um aumento e um ponto. Então, já fiz um aumento, próxima correntinha de base, faço um ponto. Próxima, faço um aumento. Que são 2 pontos na mesma correntinha de base. Próximo ponto, um ponto. E assim por toda esta terceira carreira. Um aumento, um ponto. Um aumento, um ponto, completando 24 pontos. Terceira carreira com 24 pontos. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas e vou começar a quarta carreira. A quarta carreira, nós vamos fazer também um aumento e 1, 2 pontos em cada correntinha de base. Próximo ponto, um aumento. E assim
por toda esta carreira. 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Chegando ao final desta carreira com 32 pontos. Quarta carreira com 32 pontos. Agora eu vou fazer nesta próxima carreira ponto sobre ponto. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, e assim por toda esta carreira, que vai ter também 32 pontos. Então, eu vou subir esta carreira aqui, já vou contar como a minha primeira de ponto sobre ponto, e eu vou fazer 10 carreiras desta forma, ponto sobre ponto. Então, nós contamos esta como a primeira, e nós vamos fazer mais 9 para completar 10 carreiras, ponto sobre ponto, com 32 pontos cada. Fiz aqui as minhas 10 carreiras, na primeira carreira eu coloquei uma luzinha aqui para marcar, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras feitas, vou cortar a minha lã aqui, arrematar aqui. Coloco na minha agulha de tapeçaria. E passo aqui minha lã por dentro. E não vou precisar cortar, porque eu vou colocar o enchimento, né? Então, aqui tá pronto o corpinho do macaco. Agora, eu vou ver aqui onde é que é aquela minha linha que fica demarcada das carreiras. E eu vou colocar de lado, então eu vou dobrar aqui com essa linha lateral. E eu vou fazer a contagem de 15 pontos agora. Então, eu vou marcar aqui, meu primeiro ponto, mais ou menos aqui no meio. Aí, eu vou contar este como primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então, este é o número 15. Então, nós marcamos ali o primeiro e o 15. Coloquei linha na agulha, vou pro nozinho ficar pra dentro, vou começar por dentro aqui. No próximo ponto, este é o de número 1. No próximo ponto, eu venho aqui. E eu vou costurar este ponto com o ponto de trás também, do lado do alfinete. No próximo aqui. Então, eu vou costurar este com o outro. Vamos fazer uma costura aqui. Posso já tirar meus alfinetes. Então, é este ponto com o outro ponto. Eu vou costurar aqui bem direitinho e fazer o acabamento por dentro. Vamos lá, então. Costurei um ponto com um ponto, então, eu tenho um ponto a menos aqui nos meus 32, né? E outro ponto, então, eu fiquei agora com 30 pontos, porque eu diminuí 2, por causa da costura. Tenho 15 aqui e 15 aqui, que é onde nós vamos levantar as pernas. Mas, antes disso, nós vamos pegar o enchimento e vamos encher o corpinho aqui do macaco. Enchi o corpinho do meu macaco aqui, já coloquei novamente a lã na agulha, que nós vamos começar as pernas agora do macaco. Introduzo aqui minha agulha no primeiro ponto, depois da costura. Faço aqui um ponto baixo. Um ponto baixo, mais uma correntinha, que equivale a um meio ponto alto.
próximo ponto, um ponto meio alto. Certo? Então, tenho, logo depois da costura, tenho um ponto, 2 pontos, e eu vou fazer por todo este círculo os 15 pontos até chegar aqui. Eu encontro com vocês no final desta carreira. Cheguei no final desta carreira aqui, no meu 15º ponto, e eu vou aqui prender a primeira aqui correntinha do primeiro ponto que eu fiz. Com um ponto baixíssimo, né? Nós vamos finalizar esta carreira aqui com 15 pontos, certo? Depois aqui nós também vamos pegar a agulha quando terminar as pernas e nós vamos dar um pontinho aqui, tá? Nesse espacinho. Então, nós fizemos aqui os 15 pontos, se formou um círculo, e agora nós vamos fazer mais 3 carreiras aqui de 15 pontos, certo? Então, nós temos já uma aqui, não, isso, nós temos uma aqui, nós vamos fazer mais 3, porque nós teremos 4 carreiras de 15 pontos nesta perna. Vamos lá. Fiz aqui 4 carreiras com 15 pontos em circular, 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos aqui levantar 2 pontos, correntinha, e vamos começar a fazer a diminuição aqui da perna. Então, eu já tenho aqui um ponto, agora eu vou fazer uma diminuição. Como que eu faço essa diminuição? Eu transformo 2 pontos em um ponto só. Dou uma laçada aqui na agulha, passo aqui por dentro deste ponto, outra laçada, passo por dentro deste ponto, outra laçada, e pego todas as laçadas juntas. Novamente, uma laçada, entro no... não, faço um ponto normal. Próximo, uma laçada, entro no ponto, uma laçada. Entro no próximo ponto, outra laçada. E assim eu trago todos eles juntos. Então, nesta carreira, eu vou fazer um ponto e depois uma diminuição. No final, aqui eu fiz uma diminuição, um ponto, uma diminuição, um ponto, e sobrou um ponto. Neste ponto, eu faço um ponto normalmente. Fecho aqui a minha carreira de diminuições. Com um ponto baixíssimo. E agora, aqui antes de fechar de vez, eu vou preencher com o enchimento. Preenchi aqui a perna, coloquei já a linha na agulha, né? Encerrei aqui, agora eu vou ponto por ponto aqui, apertando, porque agora eu vou fechar aqui o fundo da minha perna. Então, eu vou, cada laçada aqui que eu vou, cada fio que eu vou, cada ponto que eu vou pegando, eu vou apertando aqui e ele vai se fechando. Certo? Então, ele ficou aqui fechadinho. Eu passo a minha agulha por dentro aqui, saio em qualquer ponto. Novamente, enfio minha agulha aqui e saio em qualquer ponto. E aqui tá o pezinho do macaco pronto.
com essa agulha aqui que sobrou ainda lã, dá um pontinho aqui. E nós vamos fazer o mesmo processo desse lado, levantar os 15 pontos e finalizar da mesma forma que essa. Corpo e pernas prontos. Aqui eu arrematei aqui, né? Fechei aqueles 2 buraquinhos. E agora nós vamos começar a fazer os braços do macaco. Para fazer a mão do macaco, nós vamos dar uma laçada na agulha e vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma laçada na agulha, vamos voltar 2 correntinhas na terceira, nós vamos fazer um ponto meio alto. Então, nós ficamos aqui já com 2 pontos. 3, 4, 5. Com 5 pontos, nós vamos fechar, circular esta carreira. Vamos pegar aqui o fio da correntinha que foi feita no começo lá, né? E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Subimos 2 correntinhas. E nós vamos, então, agora fazer mais 5 pontos. Então, nós já temos aqui o primeiro, 2, 3, 4, e 5. Ele é meio difícil mesmo por ser poucos pontos em circular, né? E nós vamos fechar aqui na primeira correntinha aqui com um ponto baixíssimo. Então, nós temos aqui 2 carreiras com 5 pontos. Nós vamos fazer mais 4 carreiras de 5 pontos, formando 6. Então, nós vamos ter 1, 2 e mais 4, formando 6. Fiz aqui as 2 mãozinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 exatamente iguais. Naquela parte que eu deixei aberto, vou pegar aqui a primeira correntinha. Para arrematar aqui por dentro, né? Dá um pontinho só aqui. Só para demarcar onde que é o encerramento ali de uma da outra. E eu passo meu fio aqui por dentro, arrematando assim os meus fios. Vamos lá então fazer os 2, arrematar por dentro, para nós darmos início aos braços. Agora, para começar os braços do macaco, nós vamos aqui dar uma olhada onde fica aquela linha de marcação dos pontos e vamos dobrar aqui. Essa é a ideia. Então, o que nós vamos fazer? Já coloquei a linha na agulha aqui, a lã na agulha, da cor do corpo do macaco, e nós vamos pegar aqui 2 pontos deste lado e 2 pontos deste lado. Então, eu vou pegar aqui
Criei um ponto aqui, vou fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha que dá a altura de um meio ponto alto. Uma laçada na agulha, pego o outro ponto e faço um meio ponto alto. Do outro lado, eu vou pegar também 2 pontos. Uma laçada na agulha, pego um ponto. Deixa eu voltar aqui que manchou. Laçada na agulha, pego um ponto e pego outro ponto. Viro aqui o meu trabalho, vou pegar 2 pontos aqui atrás também. Fazendo meio ponto alto, né? E aqui também eu vou pegar 2 pontos. Deste lado é mais difícil porque é o começo, né? Ali da correntinha, então a gente consegue pegar um fio só. Vou pegar esse fio aqui. Então, eu peguei 2 fios de um lado e 2 do outro, né? 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro. E vou fechar aqui o meu primeiro ponto feito aqui. Oh, meu Deus do céu, enganchando tudo. Subo 1, 2 correntinhas. É um pouco difícil, é um pouco complicado, inclusive porque eu estou usando aqui uma lã felpuda, mas deu para entender aí como que deve ser feito, né? Então, aqui eu peguei 2 pontos aqui na frente, mais 2 pontos aqui, 2 pontos aqui atrás e mais 2 pontos aqui atrás. 1, 2 pontos, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O que eu vou fazer agora? O mesmo sistema que eu usei para fazer a mãozinha. Eu vou subir em circular aí por 6 carreiras. Então, eu já fiz uma carreira aqui, né? Pegando aqui os pontos da mão. E agora eu vou subir. Fiquei com 8 pontos. Então, eu já tenho um aqui. 2. Minha lã deu uma embaraçada. 1, 2. 3. 4. 5.
e 8. E fecho aqui no meu primeiro ponto com ponto baixíssimo. É um pouquinho difícil no começo, mas pra mim mostrar também, eu mostrar aqui também fica um pouco difícil, que eu tenho que estar com o braço esticado por causa da câmera, mas deu pra entender aí, né? A gente pega 2 pontos da frente, 2 pontos atrás, 2 pontos de trás, 2 pontos da frente, formando 8 pontos, e a gente começa a subir em circular com 8 pontos por 6 carreiras. Então, aqui eu já tenho uma, aqui eu conto como uma, 2, e agora eu vou subir mais 4 para formar o braço do nosso macaco. As 6 carreiras estão prontas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras e já podemos aqui cortar o fio e finalizar. E este fio de baixo também coloca na agulha, passa por dentro para fazer o acabamento, certo? As 8 carreiras estão prontas, aqui eu já finalizei, passei a agulha por dentro. E aqui, com o restinho do fio que eu fiquei, dou um pontinho aqui por dentro para fechar essa parte aqui, fica bem justinha. E nós já podemos fazer, então, o outro braço exatamente igual a este. Estão prontos, então, os 2 braços do macaco. E eu deixo aqui um pedaço de linha para eu poder fazer a costura no corpo. Agora, nós vamos começar o rabo do macaco. Já fiz o meu laço mágico, subi as 2 correntinhas que equivalem a um meio ponto alto. Já fiz um meio ponto alto e vou fazer mais 4 meio ponto alto aqui dentro desse laço, num total de 6 pontos dentro do laço mágico. Fechei aqui o meu laço com os 6 pontos e agora eu vou fazer ponto, já subi as 2 correntinhas, agora eu vou fazer ponto a ponto, igual foi feito no braço, os 6 pontos aqui no meu laço, tá? Aí, ele vai entortar, vai começar a virar aqui, e nós vamos subir por 18 carreiras. Então, eu já tenho uma aqui do laço, a segunda agora, então, eu vou subir mais 16 carreiras, todas iguais, ponto a ponto, um em cima do outro, por 6 pontos, cada carreira com 6 pontos, e eu vou subindo. Cada carreira que eu fizer, eu faço a contagem dos pontos para ver se não está faltando, né, algum ou tem algum a mais. Então, vamos lá. 18 carreiras de 6 pontos para fazer o rabo. No final, nós nos encontramos. Fiz aqui as minhas 18 carreiras, então o rabo do macaco está pronto. Deixei também um pedaço de fio aqui para a hora da costura. Agora, nós vamos para as orelhas do macaco. Para a orelha do meu macaco, eu fiz novamente um laço mágico, subi aqui no laço 2 correntinhas, e agora eu vou completar aqui o meu laço com 8 pontos meio alto. Já tenho 1, 2, 3, e agora eu vou fazer mais 5, e assim o meu anel ficará com 8 pontos meio alto. Fiquei aqui com o meu anel de 8 pontos meio alto. Para a segunda carreira, levantei aqui 2 correntinhas, e eu vou fazer ponto a ponto agora aqui, ponto sobre ponto, mais 8 pontos. Então, 1, 2, né? São 8 pontos aqui no anel, e eu vou fazer 8 pontos aqui na segunda carreira. Feita aqui a minha segunda carreira, ponto sobre ponto, 8 pontos, e eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, corto aqui, deixo um pedaço para poder fazer aqui a costura da minha orelha, fechado. E aqui eu tenho esse fio de dentro, eu vou pôr minha agulha de tapeçaria e vou arrematar por dentro. E aqui eu tenho a minha orelhinha
do macaco. Então, nós temos que fazer 2 orelhas iguais. Vamos lá? Para os olhos, eu já fiz aqui o laço mágico, levantei uma correntinha só no meu laço mágico, e agora eu vou fazer aqui dentro mais 5 pontos baixo. Ponto baixo agora, aqui dentro. Então, com a correntinha que eu já levantei, seria 1 ponto, 2, 3. Agora, eu vou colocar mais 3 pontos aqui dentro, formando 6 pontos baixos. Feito aqui o meu anel preto, né, por ser os olhos, com 6 pontos baixos. Agora, eu vou introduzir aqui na primeira correntinha, fecho com um baixíssimo, e assim eu já arremato, como eu fiz com este daqui. Já arrematei todos os meus fios, porque eu não vou costurar com lã, e sim com agulha e linha comum, porque eu prefiro com peças pequenas costurar com linha e agulha de costura mesmo, ok? Fazer 2 iguais, então. Para o focinho, eu fiz aqui 5 correntinhas. Agora, eu faço um ponto meio alto, pulando 2 correntinhas. Aqui na terceira, eu coloco a minha agulha e faço um ponto meio alto. A próxima, a mesma coisa. E na próxima também, a mesma coisa. Fico aqui com 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui mesmo, onde eu fiz a última correntinha, eu faço mais... Eu faço mais 3 pontos aqui no mesmo buraco. 1, 2, 3, para formar a curva. Formei uma curva. Agora, como foi tudo aqui neste primeiro ponto, no próximo ponto, eu faço um meio ponto alto, no próximo, um meio ponto alto, e aqui no próximo, eu faço uma, 2, 3 pontos. Aqui na primeira correntinha, da correntinha que eu iniciei, eu fecho e eu tenho aqui um oval. Eu subo uma correntinha e eu vou fazer ponto sobre ponto, pontos baixos. Próximo ponto, um ponto baixo, próximo um ponto baixo. E assim por toda esta carreira, nós voltamos aqui. Chegando aqui no final da minha carreira, este daqui é o ponto baixo, uma correntinha que eu subi que equivale a um ponto baixo, introduzo minha agulha nele e fecho com um ponto baixíssimo. Posso cortar aqui já para finalizar o meu focinho. Focinho finalizado, arrematei os fios aqui por trás, porque este eu vou costurar com um fio só da lã.
Agora nós vamos começar as costuras. Primeira coisa, eu coloquei o focinho aqui, marquei com o alfinete. Vou pegar a minha lã, que eu fiz o focinho, vou tirar um fio só e vou passar na agulha para começar a costura. Dei um nó na ponta da minha lã, passei aqui por trás para prender o meu nozinho. Agora, por trás mesmo, eu trago a minha linha para frente aqui. E eu começo a minha costura passando bem pertinho aqui, como se fosse um alinhavo. E eu vou prendendo assim o focinho do macaco. Beirando aqui essa correntinha que ficou, beirando a correntinha. Costurado o focinho, eu prendo os olhinhos com alfinete também. E eu vou costurar da mesma forma, só que com linha e agulha de costura. Olhos costurados, prendi agora as orelhas aqui com alfinete e vou costurar agora as orelhas do macaco. Orelhas costuradas, agora nós vamos virar e ver aqui, né, onde vai ser costurado o rabinho dele. Nós vamos colocar aqui com a agulha, nós vamos costurar em volta, aqui tentando pegar o ponto de dentro aqui. E costurar em volta o rabinho. Rabo costurado. E agora nós vamos começar a costurar, então, o braço. O braço nós vamos pegar aqui e vamos pegar ponto a ponto aqui e apertar para fechar, né? Aqui esse espaço. Nós vamos passando a linha e apertando aqui para ele fechando. Fechei aqui o meu espaço, agora coloco aqui por dentro. Para a linha ficar para fora aqui. E nós vamos pegar o macaco e colocar aqui. Se vocês tiverem com os dois braços aí, coloca com o alfinete, veja bem o local que vai ser costurado. Eu já costurei um aqui, vou costurar o outro aqui no mesmo lugar, abaixo aqui da orelha. Aí eu vou passando por aqui, vou pegando aqui e vou fazendo assim a minha costura, entrando e saindo por lá, como se fosse uma argola, entrando e saindo por lá, entrando e saindo, pegando aqui um pedacinho do corpo. Agora o nosso macaco está quase pronto. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o X aqui do nariz do macaco entre os olhos. Então, eu vou entrar aqui embaixo aqui dessa correntinha. E vou sair aqui do outro lado. Deixo um pedaço aqui de lã para depois a gente arrematar. Entro no mesmo lugar. E saio deste lado. Agora eu entro deste lado e saio aqui no mesmo lugar. Acertando aí o X do nariz. Entro aqui no mesmo lugar e saio em qualquer ponto do macaco. Entro novamente no mesmo lugar e vou para outro ponto.
E eu faço a mesma coisa aqui, tiro minha lã daqui, coloco esta lã, que eu deixei para arremate, entro aqui e saio em qualquer lugar para fazer o arremate. E aqui eu tenho o nariz do meu macaco. E assim, o nosso macaquinho está pronto. Este macaquinho, ele pode dar mãozinha para outro macaco, se vocês fizerem outro macaco. Pode pendurar ele na maçaneta da porta, ele fica penduradinho na maçaneta da porta. E é isso aí. Se vocês gostam de bichos em crochê, se inscrevam no canal Crochetar e até a próxima. Se fechando. Certo? Então, ele ficou aqui fechadinho. Eu passo a minha agulha por dentro aqui, saio em qualquer ponto. Novamente, enfio minha agulha aqui, saio em qualquer ponto. E aqui tá o pezinho do macaco pronto. Com essa agulha aqui que sobrou ainda lã, dá um pontinho aqui. E nós vamos fazer o mesmo processo desse lado, levantar os 15 pontos e finalizar da mesma forma que essa. Corpo e pernas prontos. Aqui eu arrematei aqui, né? Fechei aqueles 2 buraquinhos. E agora nós vamos começar a fazer os braços do macaco. Para fazer a mão do macaco, nós vamos dar uma laçada na agulha e vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma laçada na agulha, vamos voltar 2 correntinhas na terceira. Nós vamos fazer um ponto meio alto. Então, nós ficamos aqui já com 2 pontos. 3, 4, 5. Com 5 pontos, nós vamos fechar, circular esta carreira. Vamos pegar aqui o fio da correntinha que foi feita no começo lá, né? E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Subimos 2 correntinhas. E nós vamos, então, agora fazer mais 5 pontos. Então, nós já temos aqui o primeiro, 2, 3, 4 e 5. Olha, é meio difícil mesmo por ser poucos pontos em circular, né? E nós vamos fechar aqui na primeira correntinha aqui com um ponto baixíssimo. Então, nós temos aqui 2 carreiras com
5 pontos. Nós vamos fazer mais 4 carreiras de 5 pontos, formando 6. Então, nós vamos ter 1, 2 e mais 4, formando 6. Fiz aqui as duas mãozinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duas exatamente iguais. Naquela parte que eu deixei aberto, vou pegar aqui a primeira correntinha. Para arrematar aqui por dentro, né? Dá um pontinho só aqui. Só para demarcar onde que é o encerramento ali de uma da outra. E eu passo meu fio aqui por dentro, arrematando assim os meus fios. Vamos lá então fazer os dois, arrematar por dentro, para nós darmos início aos braços. Agora, para começar os braços do macaco, nós vamos aqui dar uma olhada onde fica aquela linha de marcação dos pontos e vamos dobrar aqui. Essa é a ideia. Então, o que nós vamos fazer? Eu já coloquei a linha na agulha aqui, a lã na agulha, da cor do corpo do macaco, e nós vamos pegar aqui 2 pontos deste lado e 2 pontos deste lado. Então, eu vou pegar aqui. Peguei um ponto aqui, vou fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha que dá a altura de um meio ponto alto. Uma laçada na agulha, pego o outro ponto e faço um meio ponto alto. Do outro lado, eu vou pegar também 2 pontos. Uma laçada na agulha, pego um ponto. Deixa eu voltar aqui que manchou. Laçada na agulha, pego um ponto e pego outro ponto. Viro aqui o meu trabalho, vou pegar 2 pontos aqui atrás também. Fazendo meio ponto alto, né? E eu vou colocar de lado, então eu vou dobrar aqui com essa linha lateral. E eu vou fazer a contagem de 15 pontos agora. Então, eu vou marcar aqui, meu primeiro ponto, mais ou menos aqui no meio. Aí, eu vou contar este como primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Então, este é o número 15. Então, nós marcamos ali o primeiro e o 15. Coloquei linha na agulha, vou pro nozinho ficar pra dentro, vou começar por dentro aqui. No próximo ponto, este é o de número 1. No próximo ponto, eu venho aqui e eu vou costurar este ponto com o ponto de trás também do lado do alfinete. No próximo aqui. Então, eu vou costurar este com o outro. Vamos fazer uma costura aqui.
posso já tirar meus alfinetes. Então, é este ponto com o outro ponto. Eu vou costurar aqui bem direitinho e fazer o acabamento por dentro. Vamos lá, então. Costurei um ponto com um ponto, então, eu tenho um ponto a menos aqui nos meus 32, né? E outro ponto, então, eu fiquei agora com 30 pontos, porque eu diminuí 2, por causa da costura. Tenho 15 aqui e 15 aqui, que é onde nós vamos levantar as pernas. Mas, antes disso, nós vamos pegar o enchimento e vamos encher o corpinho aqui do macaco. Enchi o corpinho do meu macaco aqui, já coloquei novamente a lã na agulha, que nós vamos começar as pernas agora do macaco. Introduzo aqui minha agulha no primeiro ponto, depois da costura. Faço aqui um ponto baixo. Um ponto baixo, mais uma correntinha, que equivale a um meio ponto alto. Próximo ponto, um ponto meio alto. Certo? Então, tenho, logo depois da costura, tenho um ponto, 2 pontos, e eu vou fazer por todo este círculo os 15 pontos até chegar aqui. Eu encontro com vocês no final desta carreira. Cheguei no final desta carreira aqui, no meu 15º ponto, e eu vou aqui prender a primeira aqui correntinha do primeiro ponto que eu fiz. Com um ponto baixíssimo, né? Nós vamos finalizar esta carreira aqui com 15 pontos, certo? Depois aqui nós também vamos pegar a agulha quando terminar as pernas e nós vamos dar um pontinho aqui, tá? Nesse espacinho. Então, nós fizemos aqui os 15 pontos, se formou um círculo, e agora nós vamos fazer mais 3 carreiras aqui de 15 pontos, certo? Então, nós temos já uma aqui, não, isso, nós temos uma aqui, nós vamos fazer mais 3, porque nós teremos 4 carreiras de 15 pontos nesta perna. Vamos lá. Fiz aqui 4 carreiras com 15 pontos em circular, 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos aqui levantar 2 pontos, correntinha, e vamos começar a fazer a diminuição aqui da perna. Então, eu já tenho aqui um ponto, agora eu vou fazer uma diminuição. Como que eu faço essa diminuição? Eu transformo 2 pontos em um ponto só. Dou uma laçada aqui na agulha, passo aqui por dentro deste ponto, outra laçada, passo por dentro deste ponto, outra laçada, e pego todas as laçadas juntas. Novamente, uma laçada, entro no... não, faço um ponto normal. Próximo, uma laçada, entro no ponto, uma laçada. Entro no próximo ponto, outra laçada. E assim eu trago todos eles juntos. Então, nesta carreira, eu vou fazer um ponto e depois uma diminuição. No final, aqui eu fiz uma diminuição, um ponto, uma diminuição, um ponto, e sobrou um ponto. Neste ponto, eu faço um ponto normalmente. Fecho aqui a minha carreira de diminuições.
com um ponto baixíssimo. E agora aqui, antes de fechar de vez, eu vou preencher com o enchimento. Preenchi aqui a perna, coloquei já a linha na agulha, né? Encerrei aqui, agora eu vou ponto por ponto aqui, apertando, porque agora eu vou fechar aqui o fundo da minha perna. Então, vou cada laçada aqui que eu vou, cada fio que eu vou, cada ponto que eu vou pegando, eu vou apertando aqui e ele vai e aqui também eu vou pegar 2 pontos. Deste lado é mais difícil porque é o começo, né? Ali da correntinha, então a gente consegue pegar um fio só. Vou pegar esse fio aqui. Então, eu peguei 2 fios de um lado e 2 do outro, né? 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro. E vou fechar aqui o meu primeiro ponto feito aqui. Oh, meu Deus do céu, enganchando tudo. Subo 1, 2 correntinhas. É um pouco difícil, é um pouco complicado, inclusive porque eu estou usando aqui uma lã felpuda, mas deu para entender aí como que deve ser feito, né? Então, aqui eu peguei 2 pontos aqui na frente, mais 2 pontos aqui, 2 pontos aqui atrás e mais 2 pontos aqui atrás. 1, 2 pontos, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O que eu vou fazer agora? O mesmo sistema que eu usei para fazer a mãozinha. Eu vou subir em circular aí por 6 carreiras. Então, eu já fiz uma carreira aqui, né? Pegando aqui os pontos da mão. E agora eu vou subir. Fiquei com 8 pontos. Então, eu já tenho um aqui. 2. Minha lã deu uma embaraçada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E fecho aqui no meu primeiro ponto, que é um ponto baixíssimo.
É um pouquinho difícil no começo, mas pra mim mostrar também, pra eu mostrar aqui também fica um pouco difícil, que eu tenho que estar com o braço esticado por causa da câmera, mas deu pra entender aí, né? A gente pega 2 pontos da frente, 2 pontos atrás, 2 pontos de trás, 2 pontos da frente, formando 8 pontos, e a gente começa a subir em circular com 8 pontos por 6 carreiras. Então, aqui eu já tenho uma, aqui eu conto como uma, 2, e agora eu vou subir mais 4 para formar o braço do nosso macaco. As 6 carreiras estão prontas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras e já podemos aqui cortar o fio e finalizar. E este fio de baixo também coloca na agulha, passa por dentro para fazer o acabamento, certo? As 8 carreiras estão prontas, aqui eu já finalizei, passei a agulha por dentro. E aqui, com o restinho do fio que eu fiquei, dou um pontinho aqui por dentro para fechar essa parte aqui, fica bem justinha. E nós já podemos fazer, então, o outro braço exatamente igual a este. Estão prontos, então, os 2 braços do macaco. E eu deixo aqui um pedaço de linha para eu poder fazer a costura no corpo. Agora, nós vamos começar o rabo do macaco. Já fiz o meu laço mágico, subi as 2 correntinhas que equivalem a um meio ponto alto. Já fiz um meio ponto alto e vou fazer mais 4 meio ponto alto aqui dentro desse laço, num total de 6 pontos dentro do laço mágico. Fechei aqui o meu laço com os 6 pontos e agora eu vou fazer ponto, já subi as 2 correntinhas, agora eu vou fazer ponto a ponto, igual foi feito no braço, os 6 pontos aqui no meu laço, tá? Aí, ele vai entortar, vai começar a virar aqui, e nós vamos subir por 18 carreiras. Então, eu já tenho uma aqui do laço, a segunda agora, então, eu vou subir mais 16 carreiras, todas iguais, ponto a ponto, um em cima do outro, por 6 pontos, cada carreira com 6 pontos, e eu vou subindo. Cada carreira que eu fizer, eu faço a contagem dos pontos para ver se não está faltando, né, algum ou tem algum a mais. Então, vamos lá. 18 carreiras de 6 pontos para fazer o rabo. No final, nós nos encontramos. Fiz aqui as minhas 18 carreiras. Olá, meninas do crochê! Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer este macaquinho, é um macaco pequeno, ele tem uma argolinha aqui na mãozinha dele, então se você fizer outros macacos de outras cores, você pode enganchar a mão na outra, eles ficam todos de mão dada, ou você pode enganchar num galho de árvore, na maçaneta da porta do seu quarto, que ele fica penduradinho. Ele é feito em meio ponto alto, ele também tem ponto baixo, ponto baixíssimo, ele não é difícil de fazer. Eu fiz com uma lã peludinha, eu usei um novelo de 100 gramas e sobrou um pouco ainda que eu faço com lã. E usei um pedacinho de um beijinho para fazer a mãozinha e o focinho, e um pouquinho do preto para fazer os olhos e o nariz. Vamos lá então, meninas? Lembrando também que ele é feito por ser lã em agulha número 4. Eu vou usar aqui o alfinete, né, para posicionar as peças dele para costura. Usar a tesoura, usar a agulha de tapeçaria e a lã. Então, vamos começar. O nosso trabalho será feito em meio ponto alto. Então, aqui eu já faço o meu laço mágico, tomando cuidado aí com essa lã, quem optou por usar essa lã, que ela é felpudinha, então ela tem várias linhas. Então, vou fazer aqui o laço mágico, subo uma,
2 correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto, e eu vou colocar dentro do meu laço mágico 8 pontos. Eu já tenho um ponto aqui, vou fazer o segundo ponto. Terceiro ponto. E agora, eu vou completar os 8. 8 pontos dentro do meu laço, puxo o fio menor, fecho meu laço mágico, formando aqui a minha argola. Fecho aqui na minha primeira correntinha. E tenho assim o meu laço com 8 pontos. Agora eu vou subir 1, 2 correntinhas para começar a segunda carreira, e a segunda carreira será toda de aumento. Então, aqui eu já tenho um ponto, vou fazer o segundo ponto aqui mesmo, ficando com 2. Próxima carreira, próxima correntinha, faço 1, 2 pontos. Próxima correntinha de base, faço 1, 2 pontos. Então, em cada correntinha de base, né, que serão 8, nós faremos 2 pontos, dobrando assim para 16 pontos. Feita a minha carreira, minha segunda carreira com 16 pontos, subo agora 1, 2 correntinhas. Aqui mesmo já faço meu primeiro aumento. E nesta terceira carreira eu vou fazer um aumento e um ponto. Então, já fiz um aumento, próxima correntinha de base, faço um ponto. Próxima, faço um aumento. Que são 2 pontos na mesma correntinha de base. Próximo ponto, um ponto. E assim por toda esta terceira carreira. Um aumento, um ponto. Um aumento, um ponto, completando 24 pontos. Terceira carreira com 24 pontos. Agora eu vou subir 1, 2 correntinhas e vou começar a quarta carreira. A quarta carreira nós vamos fazer também um aumento e 1, 2 pontos em cada correntinha de base. Próximo ponto, um aumento. E assim por toda esta carreira. 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Chegando ao final desta carreira com 32 pontos. Quarta carreira com 32 pontos. Agora, eu vou fazer, nesta próxima carreira, ponto sobre ponto. Então, aqui, eu já tenho 1, 2, 3, e assim por toda esta carreira, que vai ter também 32 pontos. Então, eu vou subir esta carreira aqui, já vou contar com a minha primeira de ponto sobre ponto, e eu vou fazer 10 carreiras desta forma, ponto sobre ponto. Então, nós contamos esta como a primeira, e nós vamos fazer mais 9 para completar 10 carreiras, ponto sobre ponto, com 32 pontos cada. Fiz aqui as minhas 10 carreiras, na primeira carreira eu coloquei uma luzinha aqui para marcar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras feitas, vou cortar a minha lã aqui, arrematar aqui. Coloco na minha agulha de tapeçaria. E passo aqui minha lã por dentro.
E não vou precisar cortar, porque eu vou colocar o enchimento, né? Então, aqui tá pronto o corpinho do macaco. Agora, eu vou ver aqui onde é que é aquela minha linha que fica demarcada das carreiras. Então, o rabo do macaco está pronto. Deixei também um pedaço de fio aqui para a hora da costura. Agora, nós vamos para as orelhas do macaco. Para a orelha do meu macaco, eu fiz novamente um laço mágico. Subi aqui no laço 2 correntinhas. E agora, eu vou completar aqui o meu laço com 8 pontos meio alto. Já tenho 1, 2, 3 e agora eu vou fazer mais 5. E assim o meu anel ficará com 8 pontos meio alto. Fiquei aqui com o meu anel de 8 pontos meio alto. Para a segunda carreira, levantei aqui 2 correntinhas. E eu vou fazer ponto a ponto agora aqui. Ponto sobre ponto, mais 8 pontos. Então, 1, 2, né? São 8 pontos aqui no anel. E eu vou fazer 8 pontos aqui na segunda carreira. Feita aqui a minha segunda carreira, ponto sobre ponto, 8 pontos. E eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Corto aqui. Deixo um pedaço para poder fazer aqui a costura da minha orelha, fechado. E aqui eu tenho esse fio de dentro, eu vou pôr minha agulha de tapeçaria e vou arrematar por dentro. E aqui eu tenho a minha orelhinha do macaco. Então, nós temos que fazer 2 orelhas iguais. Vamos lá? Para os olhos, eu já fiz aqui o laço mágico, levantei uma correntinha só no meu laço mágico, e agora eu vou fazer aqui dentro mais 5 pontos baixo. Ponto baixo agora, aqui dentro. Então, com a correntinha que eu já levantei, seria um ponto, 2, 3. Agora, eu vou colocar mais 3 pontos aqui dentro, formando 6 pontos baixos. Feito aqui o meu anel preto, né, por ser os olhos, com 6 pontos baixos. Agora, eu vou introduzir aqui na primeira correntinha, fecho com um baixíssimo, e assim eu já arremato, como eu fiz com este daqui. Já arrematei todos os meus fios, porque eu não vou costurar com lã, e sim com agulha e linha comum, porque eu prefiro com peças pequenas costurar com linha e agulha de costura mesmo, ok? Fazer 2 iguais, então. Para o focinho, eu fiz aqui 5 correntinhas. Agora, eu faço um ponto meio alto, pulando 2 correntinhas. Aqui na terceira, eu coloco a minha agulha e faço um ponto meio alto. A próxima, a mesma coisa. E na próxima também, a mesma coisa. Fico aqui com 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui mesmo, onde eu fiz a última correntinha, eu faço mais 3 pontos aqui no mesmo buraco. 1, 2, 3, para formar a curva. Formei uma curva. Agora,
Como foi tudo aqui neste primeiro ponto, no próximo ponto, eu faço um meio ponto alto, no próximo, um meio ponto alto. E aqui no próximo, eu faço uma, duas, 3 pontos. Aqui na primeira correntinha, da correntinha que eu iniciei, eu fecho e eu tenho aqui um oval. Eu subo uma correntinha e eu vou fazer ponto sobre ponto, pontos baixos. Próximo ponto, um ponto baixo, próximo um ponto baixo. E assim por toda esta carreira, nós voltamos aqui. Chegando aqui no final da minha carreira, este daqui é o ponto baixo, uma correntinha que eu subi que equivale a um ponto baixo, introduzo minha agulha nele e fecho com um ponto baixíssimo. Posso cortar aqui já para finalizar o meu focinho. Focinho finalizado, arrematei os fios aqui por trás, porque este eu vou costurar com um fio só da lã. Agora, nós vamos começar as costuras. Primeira coisa, eu coloquei o focinho aqui, marquei com o alfinete, vou pegar a minha lã, que eu fiz o focinho, vou tirar um fio só e vou passar na agulha para começar a costura. Dei um nó na ponta da minha lã, passei aqui por